O Emerson abriu o caminho de todos os brasileiros. O Emerson fez a carreira e venceu. Então foi o primeiro. E o primeiro é o Colombo, né? O resto vem atrás. Bem, amigos do Sport TV, nós estamos chegando para mais um Histórias. Depois de termos conversado com João Avelange, depois de termos conversado com Zagallo, depois de termos conversado com Maria Esther Bueno, nós temos hoje mais um gênio da raça. Mais um desses que surge assim de vez em quando em alguma parte do mundo. Desses que constroem uma história que fica marcada para sempre. Histórias vêm sempre buscar um personagem que contou sua história através do talento. Eu tenho o orgulho e o prazer de poder conversar hoje com Emerson Fittipaldi. Galvão, obrigado pela apresentação. Exagerou, hein? Não exagerei não. Além da amizade antiga, eu pude dizer outro dia, numa transmissão, nós estávamos juntos no Bahrein, na abertura da temporada da Fórmula 1. Se somasse a idade ali dele, minha e do Reginaldo, caía a cabine. Mas deixa pra lá. Mas eu dizia, se eu estava na 30ª temporada junto com meu parceiro Reginaldo Leme, se Felipe Massa, se Rubens Barrichello, se Bruno Senna, se Lucas de Grassi estavam na pista, se nós tivemos os títulos de Nelson Piquet e de Ayrton Senna, se nós tivemos tantos outros brasileiros, como o Wilsinho Fittipaldi, só para citar o irmão dele, não vou citar todos para não cometer injustiça, todos nós devemos isso a Emerson Fittipaldi. Ele abriu as portas, ele foi o pai de todos nós, então é a história que nós vamos tentar contar agora, Emerson. Eu preciso saber como é que tudo isso começou. O interesse, de onde veio? Se você chama, eu sou pai, agora tem o pai do pai, que foi meu pai. O Wilson Barão, que me trouxe para Interlagos quando eu tinha 5 anos de idade, e eu vi um carro passando aqui, um carro de corrida, eu falei, é isso que eu quero fazer na vida. Passou aqui, ó. Passou aqui na reta. Aqui. Você e na época... Por que era, não? O carro? Não lembro o carro que era, mas eu lembro do seu Chico Landi, que era amigo do meu pai, que era o grande ídolo de todos nós brasileiros. Ele que foi o grande pai do automobilismo brasileiro. Sem dúvida. Que as outras gerações já não lembram, mas eu lembro muito bem, porque era meu ídolo. Claro. E o Fangio, o ídolo internacional que a gente tinha no Brasil, que foi 5 vezes campeão do mundo, que acompanhava. Um dia eu gostaria, conhecer o Fangio. Então eu tive a alegria de ter conhecido quando era moleque, o Fangio e o seu Chico Landi. Ele foi o primeiro professor das pistas numa época em que os erros eram quase sempre fatais. Fangio não apenas escapou ileso dos perigos desta época romântica, venceu corridas, conquistou títulos como nenhum outro e foi o mais brilhante da dinastia de pilotos técnicos que erram muito pouco. Por isso que é bom falar com quem sempre foi tão rápido nas pistas, porque ele já pegou o espírito da coisa. Então, Wilson Fittipaldi, o Barão, era um jornalista especializado e foi um dos mentores dessa coisa aqui, de Interlagos, de tudo isso. Seu Chico, Francisco Landi, o Chico Landi, me contou um dia uma história de que seu pai, o Barão,
te levou um dia, você era pequenininho, e o Chico estava preparando um carro, seu Chico estava preparando um carro. E aí, ele disse que ligou os motores, e quando os motores roncaram, ele me dizia, vou tentar fazer o sotaque dele, disse, o moleque aquele meteu os ouvidos na corneta, queria escutar, fartava entrar dentro do motor. E aí ele falou, esse vai ser corredor de automóvel. Você não se lembra disso, lembra? Isso foi numa fábrica perto do Canindé, perto de onde era o Camilo Cristófaro, na fábrica... O Lobo do Canindé? Do Gimenez Lopes. E era uma Ferrari Testarossa. E aí você enlouqueceu. Nossa. Quantos anos você tinha? Eu tinha naquela época 10 anos de idade, exatamente, 1956. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece. Fizeram até uma campanha de que ninguém esquece do primeiro sutiã. Então eu imagino que você não deve se esquecer da sua primeira vez no carro. A primeira vez que você entrou num carro para andar numa pista. Você lembra quando foi? A primeira vez que eu fui correr numa pista foi na Ilha do Fundão. E entrei como estreante novato, primeira corrida, e dei uma tremenda capotada. Parei de cabeça para baixo, passei em cima de um alambrado. Não, Renault 1093. Renault 1093. E aí você capotou, e daí? Que era do Hélio Maza, do Rio de Janeiro. Capotei, destruí o Renault. Aí o Luiz Greco, que era o chefe da equipe, o Willis falou pro Décio e pro Hélio Maza, que eram dois irmãos do Rio de Janeiro, eu vou te dar um carro novo. O menino quebrou o carro, mas eu vou te arrumar outro. É assim que eu estreiei. Mas você dizem que todos os grandes pilotos vieram do kart. Você não veio do kart? Vim do kart. Você veio do kart? Primeiro eu corri aqui em Interlagos motocicleta, de 14 aos 16. Primeira corrida. O seu nível de loucura chegou a isso? Chegou a andar de duas rodas. Com uma motocicleta do Adu Celso, o Adu que me emprestou. Do grande Adu Celso. Do grande Adu, ele que me emprestou. E aí depois, quando eu tinha 16 anos, eu pude estrear de kart, porque kart naquela época tinha que ter 17. Aí eu com 16 já consegui estrear. O Macho, aquele apelido de família, tem alguma influência do Tigrão? Que é o Wilson Fittipaldi, que é o irmão mais velho? Muita. Muita? Muita, porque eu era o molequinho da turma, né? Era pequenininho, o ratinho, todo mundo falava, eu era mecânico do Wilson no kart. E ele já estava numa fase assim muito avançada do automobilismo, com o Luiz Pereira Bueno, o Marinho, o Bird Clemente, na época o Jaime Silva, aonde o automobilismo brasileiro, com a indústria nacional, estava desenvolvendo muito. E já tinha os primeiros pilotos profissionais. Estamos falando dos anos 60. É começo dos anos 60. Começo dos anos e eu 60. ainda não tinha idade para correr. Você não tinha os 18 anos. Eu acompanhava e ficava louco vendo todos correndo aqui em Interlagos. É verdade que você estudava... Christian Heinz. Christian Heinz, o Bino, Christian Heinz. O Bino, Celso Lara Barbeires, Ciro Caires. Celso Lara Barbeires. Camilo Cristóforo, Camilão. Agora vou ter que antecipar um pouco, vou dar um pulo na história. A Indy, mostra o anel. Tem que vencer, olha aqui, que espetáculo. Tem que vencer as 500 milhas de Indianápolis para poder receber um anel desse aqui, ó. Quando você correu de lá, capotou o Renault 1093, quando eles te prometeram outro carro, quando você era um ratinho, um rato, que corria para lá e para cá, atrás dos karts do seu irmão, o Wilsinho, aí você sentou no carro. Até onde você imaginou que isso pudesse ir? Era um prazer, talvez a realização de um sonho, mas passava na sua cabeça, onde é que eu posso ir com isso? O meu sonho, Galvão, era ir um dia correr na Europa. Você já começou pensando nisso? Já comecei pensando um dia participar num grande prêmio na Europa. Eu falei, o dia que eu largar num grande prêmio, no dia seguinte eu posso morrer feliz. O grande prêmio que você diz era Fórmula 1? Fórmula 1. O meu sonho era largar num grande prêmio de Fórmula 1. Porque só os mais aficionados, só aqueles que assinavam revistas internacionais... Que era eu. Você... Nós, né? Só esses... meu parceiro Reginaldo Leme, que passava o dia lendo sobre isso, mas eram poucos aqueles que tinham até a noção exata do que fosse uma corrida de Fórmula 1.
Não fazia parte da cultura do Mas eu brasileiro. tinha uma turminha que a gente andava junto perto do Mackenzie, estava no Mackenzie. Isso que eu ia falar, é verdade que vocês saíram do Mackenzie na sexta para ir ver corrida em Tarumã, no Rio Grande do Sul, e voltava na segunda, tudo de carro para assistir aula no Mackenzie. Brasília. Brasília. Ia para Brasília, 1000 quilômetros de Brasília, para assistir. E eu tinha uma turminha lá perto do Mackenzie, que era o Sérgio Arocho, o Carlo Gância. Carluccio. E essa turminha, nós tínhamos revistas do mundo inteiro. Revistas de Fórmula 1, Road and Track, as revistas europeias, que acompanhavam na época por revista. E alguns documentários, filmes documentários que chegavam no Brasil, quando eu era moleque, por exemplo, no meio dos anos 50, tinha um Automóvel Clube do Estado que eles tinha um clubinho. No meio dos anos 50 você era muito moleque. Muito moleque, mas... Nós estamos falando que no fim dos anos 50 você ia ter 10 anos. Mas eu lembro que, na época do seu Chico Landi, vi uns documentários, inclusive de Indianápolis, que eu assistia. Aquele filme, aquele rolão, né? Ia na casa de alguém e mostrava todo mundo que gostava do automobilismo. Tem agora as 500 milhas de Indianápolis, a gente assistia. O Grande Prêmio da França de Fórmula 1, a gente assistia. Então era o contato com a imagem viva, né? Porque naquela época era mais revista. Aí você tem o 1093, você tem os Fit Porsche. Quanto tempo durou a sua carreira brasileira até que você fosse fazer uma experiência com Jim Russell na Inglaterra? Eu comecei guiando com 18 e com 21 fui para a Inglaterra, 3 anos. Dá para dizer que ano foi que você começou guiando? Eu falo aqui. Em 1965. Isso. 65. 65. Mas tá bom de número. Não, porque você é 3 anos mais velho do que eu, é muito fácil, nós estamos muito perto, muito próximo. Nós estamos muito próximos. E que ano você foi para a Inglaterra? Inglaterra eu fui em 69. Foram 4 anos de Brasil. 4 anos. E aí você, já era um grande piloto, era a escolinha do Jim Russell? Como é que é essa história? Não, antes de entrar no Jim Russell, eu corri de Fórmula Ford durante 3 meses. Como é que era o caminho para chegar à Fórmula 1? Mudou, né? Vamos dizer, na época do Nelson Piquet e do Ayrton Senna, era a Fórmula Ford, a Ford 2000, a Fórmula 3, chegar na Fórmula 1. Igual. Hoje se faz Fórmula Renault ou Fórmula BMW, aí vai para chegar na GP2 para chegar. O seu era Fórmula Ford, Fórmula 3, é isso? Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Mas é muito igual como a Fórmula 2 era o GP2 de hoje? É o GP2, exatamente que é. E hoje já tem essa GP3, tem o Fórmula Ford, que você pode entrar, Fórmula Renault, GP3, GP2 e Fórmula 1. Tá, mas você foi... eu comecei com Fórmula Ford. Tá, mas eu estou te provocando pelo seguinte, porque no mínimo se precisa de 1 ano, na sua época, de 1 ano de Fórmula Ford, depois de 1 ano de Fórmula 3, depois de 1 ano de Fórmula 2, para se chegar num 4º ano a Fórmula 1, 69, 70, 71, 72. Você chegou em 69, ganhou a sua primeira corrida de Fórmula 1 em 70? Galvão, tem coisas na vida que eu tive assim muita sorte de ter encontrado as pessoas certas na hora certa, gente que gostava muito de mim, eu gostava muito deles, e que você sabe que na vida tudo é o timing de estar com as pessoas certas, porque corrida de automóvel é um esporte muito individual, mas antes de acontecer, tem o carro, a preparação, o design, o teste, sabe? Melhor do que todo mundo aqui no Brasil para chegar lá. E quando eu cheguei na Inglaterra, eu conheci o Dennis Rowland, que era um preparador de Fórmula Ford muito bom, apresentado pelo Jerry Cunningham, que era um ângulo brasileiro, amigo meu, que falou: Emerson, eu vou para a Inglaterra, eu já corri de Fórmula Ford, eu vou te apresentar um cara bom. Você foi correr de Fórmula Ford? Eu fui correr de Fórmula Ford. Quantas corridas você fez? Eu fiz 6 corridas de Fórmula Ford. Das 6 eu ganhei 4, e aí me convidaram para guiar a Fórmula 3. O Jim Russell. No mesmo ano. Aí o Jim Russell te chamou para a Fórmula 3. Aí eu comecei em junho de Fórmula 3 e corri até outubro. Ou seja, no primeiro semestre ele fez a Fórmula Ford. De junho a outubro, quantas corridas foram de Fórmula 3? 11. Quantas você ganhou? 8. Aí,
Onde é que entra o Colin Chapman nessa história? Aí eu estava guiando a Lotus Fórmula 3. Vamos deixar claro que o Colin Chapman é um dos maiores gênios da história do automobilismo. Fez carros vencedores enquanto viveu. É verdade. E certos conceitos dele permanecem até hoje. Mas e aí, então você, 11 corridas de Fórmula 3, ganhou 8. E aí você tinha 21 anos. E daí? E aí, em outubro desse ano, o Colin Chapman me chamou para guiar a Fórmula 1. E já me assustou. Dentro do mesmo ano? Dentro de 69. E o Frank Williams, os dois. O Frank e o Colin me chamaram. E eu lembro a emoção que eu tive de entrar no escritório do Colin Chapman, lá em Norwich, na Lotus. Imagina. Minha perna tremia. Estou na frente do Colin Chapman. Ele falou, Emerson, eu quero que você guie Fórmula 1 para mim. Então foi o sonho que eu tinha já há muitos anos antes de sair do Brasil, de poder realizar o sonho de guiar um Fórmula 1. E aí você estreia, estreou num lugar que não tem importância nenhuma, por exemplo, na Inglaterra, num Grande Prêmio da Inglaterra, uma coisa boba, né? Estrear num Grande Prêmio da Inglaterra. Era o 49C? Era o 49C, só que ele queria que eu estreasse em Holanda, no Grande Prêmio da Holanda, em março ou abril de 70. De 70. Aí eu falei que eu queria mais algumas corridas de Fórmula 2, que eu estava com muito pouca experiência. Você disse que... Eu disse que eu não ia... Eu falei, obrigado pelo convite, mas eu quero... eu tô aqui, eu fiz 3 anos num só, me deixa correr um pouquinho. Eu pedi para ele. Então você estreia quando? Em julho de 1970, no Grande Prêmio da Inglaterra. Correndo num carro que já era vencido no tempo. Já estava. Não era mais o carro principal Foi dele. um dos últimos grandes prêmios o carro. Lotus 49C. Que é um carro fantástico da época do Jim Clark, né? Da época do Jim O Clark. Jim Clark guiou aquele carro. Corrida de estreia. Eu sei tudo, mas eu quero que você fale. Que lugar você largou? Eu larguei na última fila do lado do Graham Hill. Com uma Lotus 49 também, o Graham Hill. Lotus 49. Já mostrando se ele ganhou esses títulos mundiais todos, se ele era o Mr. Mônaco, eu já estou do lado dele. Que lugar você chegou? Eu acho que oitavo. Não foi 7º, não? 7º, oitava. Não lembro, 7º, oitavo. Acho até que foi 7º. Acho que foi. Nós vamos fazer o seguinte, eles vão escrever embaixo, se foi 7º ou se foi 8º. A gente tem direito de ficar com essa dúvida. Eu lembro, acho que foi oitavo. Acho que foi 8º, acho que foi 8º. Na primeira corrida. Aí, quantas corridas entre o Grande Prêmio da Inglaterra e o Grande Prêmio de Monza, quando morre o Jochen Rindt? Em Hockenheim. Foi o meu segundo Grande Prêmio. Terceiro na Áustria, Zeltweg. Aí nós fomos para Monza. Emerson, dizem que para tudo na vida é preciso ter sorte e estrela. O seu talento é inegável. Você é como eu digo... me permita uma pequena parte. Agora, recentemente no Bahrein, todos os campeões mundiais vivos, à exceção do Nelson Piquet, que não deve ter se sentido bem com todo esse problema que existiu com o Nelsinho, e do Kimi Raikkonen, que ninguém sabe por que ele correu de Fórmula 1, acho que nem ele foi campeão, então ele não estava, todos estavam lá. A reverência com esse meu amigo aqui é uma coisa impressionante. A forma com que as pessoas falam com ele. Eu vi como o Jason Button, o atual campeão se referiu, como ele se postou na frente do Emerson. Bacana, bacana. Te emociona isso? Claro muito que bacana, eu sei. muito bacana. Claro que eu sei que te emociona. Mas é preciso estrela. É lenda também, ou é verdade que o Colin pediu a você que fizesse um teste na pista com o carro e mandou tirar as asas para ver a reação, para você passar isso, e você, louco, entrou no carro sem asa e bateu o carro, é verdade? É verdade, e era o carro zero que ele queria que eu amaciasse para o Jochen Rindt. Era o carro que o Rindt ia correr. Que ia andar no sábado no dia seguinte. No sábado no dia seguinte. Aí Monza não tinha gincana, muita reta, ele tirou a asa do carro. Você andou sem asa? Andei sem asa nenhuma em Monza, o carro andava muito de final. E deu um pancão. Aí eu estava no fim da reta, olhei no espelho para ver o Jack Brabham chegando com a Brabham. Não queria atrapalhar o Jack Brabham, porque eu estava amaciando o carro do Jochen. O Jochen Rindt disputava o título. Estava liderando o campeonato. Isso. Eu errei, quando eu voltei o olho, eu estava uns 100 metros para frente do limite, sem asa para frear. E falei, vou voar, aqui não para mais o carro. Vou voar sem asa. E o Inácio Giunti com a Ferrari estava começando a virar a curva,
eu com as 4 rodas bloqueadas da Lotus, passei em cima da traseira da Ferrari, atravessei uns 100 metros de terra em cima dos barrancos e caí nos eucaliptos com a Lotus. E você imagina, Galvão, meu 3º grande prêmio, ia ser meu 4º grande prêmio. Você destruiu o carro do cara que ia ser campeão. Do campeão mundial. E voltei para o box com aquela cara, né? E o Colli olhando para mim, o que você fez com o meu carro novo? Eu falei, errei. É duro você falar, né? Errei, olhei no espelho, foi um erro bobo, porque eu olhei no espelho, quando eu voltei já tinha furado 100 metros à frente. Mas aí você destruiu o carro que o Hint ia correr. E o Colli vira para você e diz assim, então eu vou pegar seu carro e vou dar para ele. Verdade? É o carro que ia correr, aí o Jochen foi andar no dia seguinte, foi o carro que ele teve acidente, quebrou. Esse carro teve uma falha. E uma falha mecânica. E ele morreu. Ele morreu no dia seguinte de manhã. E pode ser, eu não freava no limite que ele freava, porque o Jochen Rindt era campeão mundial, estava liderando. Eu não sei se eu ia frear, obviamente eu não ia frear do jeito que ele freou, mas podia ter acontecido comigo no dia seguinte. Mas aí é que eu digo do tamanho da estrela e como entra para a história essa coisa, quer dizer... Mas a história é contada com grandes momentos, não só de tristeza, também de alegria. Então vejam, o Emerson bate o carro que o Hint ia correr. O Hint corre no carro que o Emerson ia correr e morre no carro. No dia seguinte, sábado. Vem a corrida de Watkins Glen. Que dia de outubro? No dia 4 de outubro. Vamos completar 40 anos, dia 4 de outubro agora. 40 anos certinho. Impressionante. Emerson Fittipaldi vai para a pista e o que acontece? Nós chegamos num fim de semana trágico, muita pressão, a equipe toda, porque o Jochen tinha morrido. O Colin falou, eu quero que você seja o piloto número 1 da equipe. Ia ser meu 4º grande prêmio. Então, Galvão, eu senti muita responsabilidade indo para lá. Quem era o outro? O John Miles, mas o John Miles se retirou, se aposentou, não quis mais guiar. Depois do acidente de Monza. Viu o Hint morrer e parou. Parou. E aí ele contratou o Rennie Wiesel, que era um sueco que andava bem comigo de Fórmula 3, Fórmula 2, amigo meu, amigo do Ronnie Peterson, para ser o piloto número 2. Mas ele diz a você, Emerson, eu quero que você seja o piloto número 1 da Lotus. O piloto número 1, daqui para frente eu quero que você seja o piloto número 1. Eu falei, Colin, você sabe que eu não tenho experiência nenhuma, estou honrado, o que eu posso te falar? Obrigado pela oportunidade e vamos ver se eu consigo entregar o que você está esperando de mim, né? Porque é muita responsabilidade. Mas você entregou não para o Colin. Você entregou para o Jochen Rindt, que tinha morrido em Monza. O que houve? E aí, no fim de semana da corrida, com toda aquela pressão... Você está emocionado? Tô. Se ele não conseguir falar, falo eu. Ele ganhou a corrida, e ganhando a corrida, permitiu que o Jochen Rindt fosse campeão do mundo. O Rindt, já morto, foi campeão do mundo. Agora emocionado estou eu também, porque o Emerson, o Hint morreu no carro dele, e o Emerson ganhando o Watkins Glen permitiu que o Hint entrasse para a história como campeão do mundo. Deus foi muito bom sempre. Vamos respirar. Vamos respirar. Os dois. Voltamos já para contar mais histórias desse gênio da raça, chamado Emerson Fittipaldi. Voltamos com histórias, e eu não esperava outra coisa que não histórias fantásticas de um personagem que faz parte da história do automobilismo mundial. Do brasileiro não é necessário nem falar. Respirou fundo? Então vamos, antes da gente voltar a falar de coisa triste, vamos falar de coisa alegre.
Naquele ano de 69 que aconteceu tudo aquilo, no meio de tudo isso, você ainda conseguiu ganhar a Fórmula 3. Campeonato Inglês de Fórmula 3. Em 11 corridas você ganhou 8. Quantas corridas tinha o campeonato? Você não fez inteiro? Eu fiz praticamente metade. Metade. Tinha umas 18, 19 corridas. Em 70, já falamos, você ganhou sua primeira corrida. 71 veio um ano meio difícil, né? O Colin resolveu inventar um carro turbina, não sei o quê. Teve o carro turbina, mas foi um ano muito difícil, que foi a transição do primeiro ano do pneu com biscoito para o pneu slick. Pneu liso. Liso. E aonde aumentou muito a aderência do carro e a suspensão da Lotus 72 não aguentava aquele esforço e estava flexionando muito o carro. Então nós perdemos muito performance no começo de 1971 até setembro. Mas tinha um escocesinho que guiava uma barbaridade. Não, né? o Jack já era 2 vezes campeão mundial e dominando. Ele tinha ganho em 69, o Hit ganhou em 70 e ele veio. Ele ganhou em 71. Ele ganha em 71. Vem 1972, aquela Lotus preta e dourada, aquele capacete com aquele vermelho no meio. Nós estamos mostrando as imagens aí disso para que as pessoas possam ter uma ideia do que seja isso. Lá dentro aquele brasileirinho de 24 anos, que foi fazer 25 depois. Quantas corridas foram na temporada? Quantas você ganhou? Eu ganhei 5, eu acho que foram, naquela época tinha menos, acho que era 12, 12 provas. E 5 vitórias. 5 vitórias. E gozado como você agora se emocionou, porque e no intervalo ele disse, veio Monza na minha cabeça. E aí vai voltar a Monza, porque você vai ser campeão do mundo em Monza. Monza, impressionante. Aos 25 anos de idade. É o nome, Fittipaldi. Tinha que ser Monza. Tinha que ser Monza, tinha que ser na Itália. Vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o Campeonato Mundial de Automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Venceu o Brasil, gente. O que é ser campeão do mundo? Galvão, é um negócio tão, assim, além do que eu imaginava quando eu cheguei na Europa, porque quando eu cheguei na Europa, aquilo que eu te falei, eu queria largar num grande prêmio de Fórmula 1. Aí entrei na Lotus, aí o carro começou a andar bem, aí eu falei, de repente dá para ganhar o campeonato. Então as coisas foram acontecendo, e eu lembro que quando acabou o Campeonato do Mundo, aquela festa em Monza, foi um sonho, né? Foi. E aí eu voltei para a Suíça de madrugada, umas 4 da manhã, 5 da manhã, peguei o carro e fui, morava em Lausanne. E quando eu cheguei em Lausanne, eram umas 8 horas da manhã, parei num farol, olhei assim na banca do jornal, estava escrito assim, Fittipaldi campeão do mundo. Eu falei, sou eu. Ganhei o campeonato do mundo, está lá escrito. E é um negócio assim que eu li no jornal, primeira vez, né, no dia seguinte de manhã, né, o título no jornal de Lausanne. Né? Então tudo isso aconteceu muito rápido. Você estava chorando de alegria, agora está chorando estava chorando de tristeza, agora está chorando de alegria. Mas o automobilismo é muita emoção. É muita emoção. E aí volta para o Brasil, aí desfile em carro aberto. Aí foi o máximo, mas acontecia tudo tão rápido, e teste, que a pouca experiência que eu tinha de vida, pouca vivência, então as coisas foram passando tudo muito rápido, né? Você tentando acompanhar aquele trem, né? Que era um trenzão andando, e você tinha que estar no trem, né? No trem acontecia tudo. Né? Aí vem 73 e você já sai ganhando. Eles vieram te pegar e você ganhou a primeira corrida. A primeira corrida na Argentina. E parece que não te dava sorte esse negócio de ganhar a primeira corrida, né? Não sei, eu nunca pensei isso. Já pensou? Não. Quando você ganhava a primeira corrida, você não era campeão. Não era campeão. Não. Aí você não ganhava a primeira corrida, você era campeão. Aí o que houve em 73? 73, até a metade do ano eu estava muito bem no campeonato. A partir do Grande Prêmio da França, que eu bati com o Jody Scheckter, tentando passar ele na liderança. Não é grande vantagem bater com o Jody Scheckter, porque ele batia com todo mundo. Aí, a partir daí, eu não consegui terminar nenhum grande prêmio. Até Monza, quando eu cheguei em segundo atrás do Rony, e o Jack Stewart ganhou o Mundial.
Como é que é a saída da Lotus para ir para McLaren? A McLaren era uma equipe criada pelo Bruce McLaren e que tinha como dono o Ted Meyer nessa época. Não era um gênio como o Colin, né? Não, a equipe McLaren era uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada, com um carro muito bom, a M23 na época, a McLaren era um carro assim muito competitivo, mas não tinha o gênio do Colin Chapman. O que eu aprendi com o Colin Chapman em 4 anos valeu minha carreira inteira como piloto. Foi com quem você mais aprendeu? Quem mais aprendi? E o Colin Chapman, depois do 2º ano que nós estávamos trabalhando junto, fim de 1971, quando morreu o Cipher em Brands Hatch, ele chegou para mim e falou: Emerson, eu gosto muito de você, mas eu a partir de agora não quero continuar muito perto de você, não quero ser muito seu amigo, porque eu já perdi muito com isso antes. Ele tinha perdido o Hint, o Cipher estava indo embora. E o Jim Clark. E o Jim Clark, em 68. Em 68, exatamente. Se não me engano. Emerson, me desculpe, mas não vamos ter que falar disso. Eu acho que até do Jack Stewart a frase, dirigimos um carro acima dos 200 km por hora, como se estivéssemos sentados dentro de uma banheira de gasolina. Não sei se a frase é sua ou dele. Me falha a memória, não é sua? Não, é dele. Acho que é dele. As carrocerias eram de alumínio. O chassi era o monocoque 1 milímetro, 1,5 milímetro, desmanchava, desintegrava o carro. Vinha tudo em cima do piloto. Não tinha o tanque retrátil, deixa eu explicar. À medida que a gasolina vai consumindo, ele vai diminuindo para a gasolina não ficar balançando lá dentro, formando gás. Era uma bomba ambulante. Uma bomba ambulante, era. E aí você citou o Hint, o Jim Clark que morre em 68, o Hint que morre em 70, o Josifa, mas a gente tem aqui o ano 73 é duro, morre o Roger Williamson na bomba que explode, queimado dentro do carro. Morre o François Sever, o Watkins Glen. Que interrompe a carreira, o Jack Stewart para de correr. Para de correr. Nem correu domingo. Ia completar um número histórico de corridas na Fórmula 1 e não correu mais. Não correu. Morre o François Sever. Vem em 74, morre o Helmut Koenig e o Peter Revson. Peter Revson, isso. Em 74. Em 75, essa eu sei que te marcou, você quase parou. Estávamos todos lá, Zelltrack. E o Mark Donohue bate, desceu andando da ambulância e falou para você: Emon, eu tô bem, cara. Eu tô bem. Não foi isso? Foi. O que ele disse pra você? Não, eu parei o carro para ajudá-lo a sair do carro, ele estava meio tonto, eu levei ele andando para a ambulância. Ele falou: não, ok, thank you, eu tô bem. Eu falei: Mark, are you okay? Mark, are you okay? Não, tô bem. Colocamos ele na ambulância, o helicóptero decolou, 2 horas depois ele morreu. Eu sei que isso te marcou. Muito. Aquele ano também foi o ano que você foi lá em Montjuí, deu um chute no guarda-reio e falou: eu não vou correr aqui. Eu não corro porque não tem segurança. Foi mesmo 75. O que era? Você pressentiu alguma coisa? Ou realmente era uma coisa muito ruim? Galvão, circuito de rua, Montjuí, era um parque parecido com o Ibirapuera. No alto de Barcelona, lá em No alto de Barcelona, é um circuito lindo, circuito de rua, como Mônaco. Você imagina o Grande Prêmio de Mônaco com os guarda-reios todos soltos, presos com arame, se um carro bate. O que vai acontecer? Não segura o carro, vai em cima do público, vai onde o peso levar o carro, onde a inércia levar o carro. E desde quinta-feira os organizadores falavam: amanhã nós vamos consertar o circuito. E você ia lá? Nada. Aí sexta-feira teve o primeiro treino. Aí sábado treino de classificação. E eu falei para o Teddy Mayer, pedi para o pessoal da Philip Morris, que era meu patrocinador, a Marlboro,
Falei, se o circuito tiver assim amanhã, eu não vou largar. Não corro. Eu era o campeão mundial, 75, estava defendendo o campeonato do mundo. Eu não corro, eu espero que vocês entendam que eu tenho que aceitar o risco que existe no esporte. Mas esse risco está fora do que é aceitável para qualquer piloto. Aí eles me apoiaram. E aí, um piloto alemão chamado Rolf Stomling bate nesse guarda-reio amarrado com arame, voa no meio do público e mata 5 pessoas. 5 pessoas. E eu lembro que quando no dia da corrida eu dei uma volta, fui embora para o aeroporto, peguei o avião, voltei para Geneve. Quando eu cheguei no aeroporto em Geneve, estava a televisão suíça me esperando. E eu achei que era para a polêmica de eu não participar. Eles falaram, você sabe do acidente que teve? Eu falei, não, estava no avião. Então aí eles me contaram a tragédia. Então era muito frustrante para todos os pilotos da Fórmula 1 na época, você se expor a um risco fora do que tinha, que é aceitável, né, dentro do risco do esporte que o automobilismo tem. E aí, desde o Joe Bonnier, o Jack Stewart, que começaram o movimento com a GPDA, né, Grand Prix Drivers Association, Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, que foi melhorando a segurança nos circuitos, o equipamento do piloto, os tanques de gasolina que você falou. Você perdeu um grande amigo logo depois O Ronnie. Num acidente de fogo. Foi. Ronnie Peterson em 78, Monza. Na curva do final da reta de Monza. Foi. Emerson, como era correr? E essa frase me pegou, do Colin Sharp. Eu não quero me unir demais a você, que já perdi grandes amigos. Como era correr, sabendo que 2, 3 de vocês iam embora cada ano? Como era essa loucura? Nunca achava que ia acontecer com você. Você sempre acha que vai acontecer com o outro. Mas no fundo, quando eu saía de casa com o capacete, eu falava, será que eu vou voltar aqui? E você tinha que conviver com aquilo, era parte do esporte. E quando morreu o François Seber em Watkins Glen, 73. Eu parei para ajudar, como ajudei o Mark Donoghue, porque na época até os bandeirinhas não eram treinados, não eram profissionais. Eu falei, de repente ele precisa de ajuda. E para mim foi um choque muito grande do François. Eu voltei lá eu parei no box e falei para o Colin, Colin, eu vou ficar sozinho. Fui no estacionamento, o único lugar que não tinha ninguém. Fiquei no meio do estacionamento, rezando, orando, falando com Deus. Será que eu continuo ou não continuo? O Jack Stewart já ia parar e nem correu no dia seguinte. E eu estava assim destruído, eu era muito amigo do François. Desde Fórmula 2 a gente corria junto, era uma pessoa excepcional, François Sever, era muito amigo, era um cara alegre, divertido. Aí eu falei, será que vale a pena continuar ou não? E não deu meia hora, o alto-falante chamou. Pilotos de Fórmula 1, daqui meia hora vai começar de novo o treino. Eu tive que sentar no carro e começar. Mas quando entra, bota a balaclava e o capacete, o mundo... Você tem que se desligar do mundo. Puxa o fio da tomada, aí está sozinho, foca e tem que voltar de novo. Mas é muito difícil. Em algum desses momentos, ou com o Mark Donoghue, ou no acidente do Lauda de 76, ou na morte do Ronnie Peterson, em algum momento você disse assim, chega, parei. E voltou atrás depois? Olha, teve um outro, muito pouca gente sabe disso, mas quando o Nick teve acidente, na época o médico que cuidava de mim, que eu levava nas corridas também, cuidava do Nick. Eu sabia que você ia falar isso porque o Reginaldo me contou. E aí ele estava lá no hospital, o Nick muito sério, porque ele estava intoxicado com os gases do pulmão dele. O Nick estava quase naquele ponto que não volta mais, né? Ele estava
quase morrendo, praticamente morto, tentando recuperar a oxigenação no sangue dele. E aí o Daniele Audetto, da Ferrari, vem para mim e fala: Emerson, eu estava do lado do quarto, o Nick morrendo, você quer guiar para a Ferrari? Aí você imagina que é a parte cruel da Fórmula 1, não? Você quer entrar no lugar do Nick no próximo Grande Prêmio? E o Nick morrendo ali do lado. E você? Ah, e aí você fica revoltado na hora, né? O que você vai falar, Galvão? Quer dizer, não estava nem esperando um dia para ver o que ia acontecer. Não esperava nem ele morrer. Mas aquele desespero, né? E então é o mundo da Fórmula 1, o mundo do esporte nesse nível de competição. Você vai ficar zangado se eu te perguntar uma coisa? Pergunta o que você quiser, Galvão, imagina, não tem... Você não se arrepende de ter ido para Copersucar em 76? Não dava para ter esperado um pouquinho mais numa equipe de ponta daquela, para ser tricampeão, para ser tetracampeão? Você ganhou 14 corridas, para ganhar umas 20, para tentar chegar nas 24 vitórias do Fangio. Hoje, 35 anos depois, você não se arrepende um pouquinho, não? Eu acho que eu me antecipei um pouco e a equipe brasileira, nós estávamos assim uns 20 anos na frente do que deviam estar. Nós estávamos muito avançados no tempo para fazer uma equipe no Brasil. Então foram 4 anos também que eu aprendi muito na vida. Foi difícil, não era fácil. Mas você se arrepende? Podia ter sido um pouco depois. Eu me arrependo na época se eu não tivesse continuado. Aí eu parei em 1980 a Fórmula 1 e fui para os Estados Unidos e teve minha carreira na Índia, nos Estados Unidos mais 12 anos de carreira, que não ia acontecer. Vamos entrar nessa etapa, mas você... ficou claro, não custava mais algumas vitórias, alguns títulos. E fazia depois, Emerson, não é? Olha, vontade de ganhar mais eu tinha vontade. Mas o sonho de ter um Fórmula 1 brasileiro também era muito grande, Galvão. E a pessoa quando deixa de sonhar começa a morrer. É isso aí. Na vida tem que ter motivação. Tem que viver os sonhos. Tem que viver os sonhos. Em 80 você parou. Sua última corrida foi em Watkins Glen. Eu me lembro de ter ido no seu motorhome, era pequenininho, porque naquela época era tudo menorzinho. Você estava dormindo, e aí eu cheguei lá, falei... Eu acho que eu tenho pouca inteligência, porque você me deu a entender que era a última corrida. Eu não podia falar, mas me deu a entender. E eu não tive a inteligência de ver isso. E foi sua última corrida de Fórmula 1 em Watkins Glen. É outro lugar que está na sua vida. É verdade. Você ganhou a primeira corrida. É a última. Você fez a última corrida de Fórmula 1. E um dia depois de sair de Watkins Glen, você foi andar de Indy. E falou assim, esse negócio não é pra mim não. Nunca vou andar nessa coisa aqui. Você se reinventou aos 37 anos de idade. Foi o máximo. Vocês são completamente loucos. Foi o máximo. Não são? E eu voltei... Não, tem que ter uma loucura. Não pode ser muito normal para guiar um carro nessa velocidade. Tem que gostar muito, muita paixão, muita loucura. Mas é uma loucura controlada, né? É lógico, é uma loucura controlada. Talvez falte um dia na semana, pula de terça alguma coisa que não funciona. Mas, e aí, aos 89, em 1989, aos 42 anos de idade, que ano, hein? Você ganha o anel, ganha o prêmio de mais de $1 milhão, isso é bobagem perto da importância da conquista, me parece. Verdade. E é campeão da Índia. Foi um ano muito especial. Aos 42 anos de idade, Emerson. Foi um ano muito especial. É um daqueles anos que dá tudo certo.
espetacular, porque eu desde aquela época do clubinho aqui no Brasil, que eu vi os documentários em Indianápolis, então sempre tinha, e o Colin Chapman contava muito de Indianápolis, que ele venceu com Jim Clark. Foi a primeira equipe estrangeira a ganhar Indianápolis. Então eu perguntava muito para o Colin como é que era para Indianápolis, como é que foi a sua experiência. E realmente foi um outro sonho que eu nunca imaginava, mesmo quando eu estava na Fórmula 1, que ia correr em Indianápolis, e aconteceu. E aí vem 4 anos, e você ganha corrida, e vira ídolo nos Estados Unidos. Isso é nome de rua. Bacana. Mas aí você sofre aquele acidente em 1996, aos 49 anos. Aí era o aviso final, né? E 3 corridas antes de Michigan. Aliás, no sábado, depois da classificação, eu fui para o Roger Penske e falei, Roger, Laguna, que era a última corrida, 3 depois de Michigan, eu vou parar. Aí o Roger falou, Emerson, como amigo, eu estou muito feliz que você vai parar. Agora nós vamos sentir falta de você na equipe, mas você está tomando a decisão certa. Isso foi no sábado, depois da classificação de Michigan. E domingo eu bati. Eu já tinha decidido que eu ia parar 3 corridas. A minha decisão... De novo. Não, ele lá te mandou um aviso. Mandou um aviso. E eu já queria parar antes. Eu falei, não, eu vou completar o campeonato. Faltavam 3 corridas, eu vou parar. Foram... Deixa eu fazer a conta agora aqui para não me atrapalhar. De 65 a 95, foram 30 anos, até 96, 31 anos nas pistas. Nas pistas. Agora, mês passado, eu vi seus olhos brilhando. Aquelas lágrimas que costumam te acompanhar. No Bahrein. E disse assim, Emerson, cara, como foi guiar o Lotus? É demais. Reconhecem este olhar? Olhos de um bicampeão imune ao tempo. Compare. Acorde. Não é sonho. 38 anos depois, Emerson Fittipaldi no volante do carro campeão do mundo de 72. É muito bacana estar de volta no cockpit. É emocionante com todos esses campeões aqui. Que dia muito especial para a Fórmula 1, muito especial. Foi muita emoção, porque é a primeira vez que eu guiei a Lotus 72, num autódromo aberto para poder andar à vontade, como eu tinha guiado a última vez em 1973. E era o chassi que eu ganhei em Monza, chassi número 5, com o Clive Chapman, o filho do Colin Chapman. Então, olhando para o Clive Chapman, as memórias do Jack Stewart com a Matra, ali na frente, com um tiro atrás, eu vendo o Jack Stewart, vendo o Jody Scheckter, todo aquele pessoal da época, foi muita emoção, não só para mim, para todos que estavam lá, né? Foi muita emoção. E eu lembro quando o Jack Stewart ligou o motor da Matra, do Fórmula 1 na minha frente, a minha memória foi o primeiro grande prêmio Corrida dos Campeões de 69 que eu vi ao vivo ele correndo, quando eu cheguei na Inglaterra. Eu cheguei em fevereiro e a corrida foi em março. Eu estava lá em Brands Hatch, ele vendo aqui ligar aquela Matra. Então, foi muita emoção dos dois lados, como fã de automobilismo, como fã do Jack Stewart, toda a história do automobilismo, e também eu como piloto da Lotus. Emerson, como é que o papai Emerson, quando eu digo papai, não é papai dos seus filhos, não, papai, o pai do automobilismo internacional brasileiro, como é que você vê os seus filhos corredores? De todos, desde a sua época, quando você correu com o Zé Carlos Patti, com o Moco, com o seu irmão Wilsinho, até agora com o Massa, com o Rubinho, com o Bruno Senna e com o Lucas de Grassi, mas claro, passando
pelos dois que foram campeões como você, por Nelson Piquet e por Ayrton Senna? Eu acho que para nós brasileiros é muito bom saber que, como você já falou, esse talento que o brasileiro tem para o automobilismo, que criou um prestígio como jogador de futebol. Hoje em dia, qualquer país do mundo que um piloto brasileiro chegar com um título aqui do Brasil, ou de kart, ou de qualquer, ou da Stock Car, ele já é respeitado no país. E isso me deixa muito orgulhoso, porque é uma história que começou desde a época do Seu Chico, até antes do Seu Chico, e que continua. Então, quando o Nelson ganhou o primeiro Mundial, foi muito especial para nós brasileiros. Depois o Ayrton. Lá em Las Vegas, o primeiro Mundial dele. O primeiro Mundial que estava disputando com o Carlos, né? Com Isso. o Lolly, com o Carlos Reutemann. E com o Jacques Lafitte. Com o Jacques também. Isso. Né? Então, a partir daí, o Brasil se estabeleceu, né, como um valor muito grande, o piloto brasileiro. E essa molecada que está aí, cada vez aparecendo novos talentos, novos campeões. Em todas as partes do mundo que você vai, tem hoje um brasileiro correndo. Isso é muito bacana. Você tinha uma admiração especial pelo Ayrton Senna, né? Muito, muito. Eu lembro desde que ele, quando eu estava testando o Copersucar aqui em Interlagos, ele vinha com o Milton, Pai dele, ver o teste. Ele tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. E depois eles vieram no meu escritório na Faria Lima e perguntaram: Emerson, como é que é a Europa e tal. E eu liguei para o Ralph Furman, que era o dono na época do Van Diemen, e falei: Ralph, está indo um piloto aí que vai ser campeão. E apoia ele, foi quando ele ganhou tudo de Fórmula Ford com o Ralph Furman. E o Nelson, nós ligamos para o Gianni Pederzani na Itália, para também fazer um motor bom para o Nelson Piquet. Então, para nós, quando eu digo para nós brasileiros, né, ter essa chance do Brasil ter tantos valores que continuam aí, né? O Felipe Massa, esse ano com a Ferrari, tem chance de ser campeão mundial. Tem. Quase ganhou. Parada dura. Não, quase ganhou aqui, né? É verdade. Nós estávamos pulando por 12 segundos e ele foi campeão mundial. Uma curva. Por uma curva ele foi campeão mundial e aconteceu. Mas esse ano tem grande chance de ser campeão mundial. Então, para nós... E o Rubinho, que às vezes as pessoas... me incomoda como às vezes as pessoas maltratam o Rubinho e não respeitam o grande piloto que ele é. É verdade, ele é muito rápido. E não foi campeão do mundo, mas sempre foi. Que carreira linda. Quando ele estava com o Michael, quantas vezes largou na frente do Michael, classificava mais rápido que o Michael. Emerson, Wilsinho, Christian, tá precisando vir um Fittipaldi pra pista. Tem o meu netinho aí chegando. Tá com 14 anos, vai correr de NASCAR. Vai, em junho vai estrear de NASCAR. Fala o nome dele. Pietro Fittipaldi. Vem aí, Pietro Fittipaldi. É isso aí. 31 anos na pista. Você ia correr com o carro, o Hintz correu com o carro, morreu com o carro. Você viu seus amigos morrendo na pista. Passou por acidentes duros. Você recebeu um aviso lá de cima que era hora de parar quando você se acidentou na Indy. E você ainda caiu de avião com seu filho, Jason. Foi. E passou momentos terríveis. Com o Luca, perdão. E passou momentos... Luca, como é que eu vou esquecer que o meu também é Luca? E passou momentos terríveis ali. Ali foi uma experiência pai e filho muito especial. Muito especial, mas também, de novo, o destino, Deus está lá protegendo a gente. E por isso que cada vez mais eu estou ligado com a palavra, com a Bíblia, com a religião. Porque nós temos o nosso corpo, né, que é a máquina que a gente usa. E nós temos uma coisa que é o mais importante que a gente tem, que é o nosso conteúdo, o espírito e a alma. E o espírito e a alma estão sempre ligados com Deus. Depois de ver tantos amigos partirem no esporte que você adotou e amou, depois de estar tantas vezes você perto da passagem, da morte, você é imortal? Não, todos nós morremos, mas nós vamos para a vida eterna, eu acredito. A alma e o espírito vão para a vida eterna. Mas eu pergunto, todos nós. Você é imortal? Você se acha imortal? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho o maior medo de muita coisa na vida.
Aí é que você se engana. Você é imortal. Porque a história que você escreveu vai ficar para sempre. Quando nós nos lembrarmos, qualquer um de nós, em qualquer época, nossos filhos, nossos netos, quando alguém que ame a velocidade se lembrar de como tudo começou, vai se lembrar de Emerson Fittipaldi. Você não tenha dúvida, Emerson. Você conquistou a imortalidade. Porque você simplesmente é Emerson Fittipaldi. Obrigado. Obrigado, Galvão. Nossa. Obrigado. Obrigado. Muito bacana. Obrigado. Histórias, volta. Não sei quando. Não sei se com essa emoção. Obrigado a você.